Hoje eu quero saber se você tem um estilo de vida saudável. Para e pensa um pouquinho na pergunta que eu te fiz. Agora você sabe o que é um estilo de vida saudável? Bom, esse é o assunto que nós vamos abordar hoje. Eu sou Marjorie Frojoni e você seja muito bem-vindo ao Hemodiálogos. Quem vem abordar essa conversa aqui com a gente, super interessante, super importante, é a psiquiatra, a doutora Mariana. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer receber você aqui, doutora. E por favor, conta um pouquinho para quem está nos ouvindo e nos vendo sobre a sua trajetória. Obrigada aí pelo convite. Então, eu sou de São Carlos, que é no interior de São Paulo. Eu fiz faculdade de medicina lá na Universidade de São Paulo, mas no campus de Ribeirão Preto. Aí depois, quando eu tava lá pro metadinho, assim, da faculdade, eu decidi fazer psiquiatria. E aí eu vim fazer a residência em São Paulo. Depois disso, aí começam as subespecializações. Aí eu fiz minha subespecialização aqui em São Paulo também no IPQ, né, que é no Instituto de Psiquiatria da USP, em transtornos alimentares, e fiz uma formação em terapia cognitivo-comportamental na PUC. E aí agora eu moro em São José dos Campos, que é aqui pertinho, mas também já estou um pouquinho mais para o interior. E atualmente eu trabalho mais em São José, né? Hoje eu fico mais no meu consultório mesmo, que é em São José dos Campos, e atendo também online as pessoas do Brasil inteiro hoje em dia, né? A internet hoje tem possibilitado tem feito essa ponte, né? Bem legal. Doutora, parabéns pela sua trajetória. Ela parece bem longa, muitas especializações. E é um prazer poder conversar com uma profissional tão qualificada aqui. Bom, eu quero começar desmistificando a pergunta já. O que a gente pode considerar, de fato, um estilo de vida saudável? Boa. Um estilo de vida saudável, um estilo de vida, assim, eu acho que a palavra principal é equilíbrio, né? Porque quando a gente pensa em estilo de vida, a gente acha que a gente tem que fazer coisas mirabolantes, assim, um estilo de vida quase inalcançável, né? Principalmente hoje em dia, assim, com o que a gente vê nas redes sociais. Mas um estilo de vida saudável é um estilo de vida que, antes de tudo, previna o adoecimento, e quando a gente já tem algum tipo de adoecimento, ajude a curar ou a minimizar os sintomas de uma doença, né? Então, e o que envolve o estilo de vida saudável? São coisas que são coisas básicas, não são fáceis de fazer, não são fáceis de fazer, mas são coisas básicas, que é comer bem, dormir bem, ter bons relacionamentos, fazer um uso, evitar consumir tabaco, né, tabagismo, uso de substâncias, uso consciente de álcool, por aí vai. Atividade física. Se for parar pra pensar, são coisas, em teoria, muito simples, né? Em teoria, são Fazer muito uma simples. atividade física, comer bem, ter bons relacionamentos, cultivar boas amizades e uma boa noite de sono. Sim. Basicamente. Se fizer isso, já tá muito, muito bom. Por que isso tem sido cada vez mais difícil? Pra começar pelo sono, né? Como é difícil dormir? Sim. Por que isso, doutora? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, é o ritmo mesmo, né? Eu acho que a gente vive mesmo num ritmo mais acelerado e que as nossas funções, enfim, a necessidade de produtividade vem tomado cada vez mais tempo do nosso dia, né? E isso faz com que nossa noite vai ficando mais curta, né? E aí, além disso, o estilo de vida mesmo, né? A gente fala muito numa higiene do sono, que nada mais é do que no período da noite desacelerar e se preparar para dormir. Mas, perto da hora de dormir, atualmente a maioria de nós está o quê? Consumindo informação, ou está nas redes sociais, com a questão de trabalhar em casa, tem pessoas que ainda estão trabalhando, enfim. E aí, isso está, assim, se tornando uma epidemia mesmo, né? Um padrão ruim de sono, né? De sono não reparador. Por aí. Doutora, e existem doenças que elas podem surgir por conta dessa falta de bom sono? Sim, o sono ele é essencial,
né? Então, e para diversas coisas. Então, até mesmo para doenças clínicas, né? A gente sabe que um sono sem qualidade de uma maneira crônica, assim, quando a gente fica muito tempo sem dormir bem, a gente corre o risco de desenvolver doenças gastrointestinais, doenças cardiovasculares e doenças mentais, né? Então, ansiedade, estresse, depressão e por aí vai, alteração no padrão alimentar, transtornos alimentares, dificuldade de memória, concentração, tudo isso vai entrando, é um ciclo, né? Um ciclo vicioso que o sono tá ali na base. Doutora, eu tenho duas questões aqui que eu gostaria de passar com você. A primeira é sobre as pessoas que têm a doença renal crônica, né? Elas enfrentam muitos desafios diários por ser uma doença crônica que requer um tratamento quase que diário de hemodiálise, hemodiafiltração, isso aí vai depender do tratamento individual da pessoa, fora a quantidade de medicamentos que ela toma, as dificuldades que ela tem que lidar com, será que eu vou fazer um transplante? Será que eu não vou? A quantidade de água que eu tomo é regulada, a minha alimentação é extremamente regulada. Como é que a gente pode considerar o estilo de vida saudável de uma pessoa nessas condições? Sim. E o que a gente pode indicar para elas? Sim, justamente, né, Marjorie, é uma situação que hoje em dia, assim, há alguns estudos que até tentam investigar se o índice, a gente tem um alto índice de adoecimento mental entre as pessoas que são renais crônicas, né? Então, fala-se assim, que 40%, 50% das pessoas que têm a doença renal crônica podem desenvolver depressão, desenvolvem depressão, na verdade, e ansiedade, os índices são ainda maiores, assim, cerca de 70%. E isso eu acho que é muito justificável justamente pelo que você falou, né? Então, a gente tem uma limitação aí no estilo de vida, na qualidade de vida muito importante. Então, o que se come, lidar com a alteração da rotina, com a incapacidade muitas vezes, né? Os prejuízos sociais, né? Deixar de fazer coisas, deixar a funcionalidade, deixar de trabalhar. Tudo isso são fatores estressantes, né? Fatores desencadeantes. E aí a gente tem que ir tentando minimizar isso, logicamente, dentro da condição da pessoa, dentro da rotina. E há coisas que podem ser feitas, né? Então, assim, com relação à alimentação, é uma alimentação que é muito restrita e já é ali pré-determinada, né? Mas cuidar com isso, então, voltando aí para a questão do sono, cuidar com o sono, dentro da rotina, às vezes tem que acordar muito cedo, passar muito tempo, né, ali fazendo a sessão, enfim, mas cuidar no momento de ir dormir, prestar atenção nisso, colocar isso como prioridade, os relacionamentos, né? Então, valorizar também é uma prioridade, né? Você ter bons relacionamentos, tempo de qualidade com as pessoas, com seus pares, né? Dentro também do que pode ali, né? Da questão clínica, atividade física. E para a saúde mental, a atividade física, ela não é necessariamente como para doença cardiovascular, né? Que a gente fala de 150 minutos por semana, não. Para a saúde mental, fazer uma pequena caminhada, 20 minutos, 3 vezes na semana, já faz toda a diferença se você não faz nada, né? Espiritualidade é um fator de proteção. Então, assim, quando eu falo de espiritualidade, eu não falo de religião, né? Eu falo de se conectar, sei lá, com um propósito de vida. Isso costuma ser muito importante. Técnicas de relaxamento, de meditação. Tem várias coisas que a gente pode lançar mão e olha que coisa, né? Disso tudo que eu falei, a maior parte delas não custa dinheiro, né? São coisas que a gente custa tempo e intencionalidade, assim, né? Para fazer, para mudar a rotina, mas que devagarinho dá para fazer e muda mesmo a vida, né? Com certeza, doutora. É muito pertinente o ponto que você tocou sobre muitas dessas atividades não custar dinheiro. Custa tempo, mas não custa dinheiro. E o tempo eu acho que a gente vai estar sempre brigando com ele, né? O tempo é algo que a gente está sempre tentando controlar e às vezes se embaralhando, mas sempre tentando lidar e definindo prioridades. Eu acho que para as pessoas que têm a situação de uma doença crônica, precisam definir prioridades e a saúde tem que ser uma delas, né? Sim. E aí, pensando nisso, é uma dieta muito regrada, é uma dieta hídrica também. Eu sinto que essas pessoas elas sofrem com muitas pressões.
A pressão da dieta, a pressão da água, a pressão de melhorar, a pressão da fila, do transplante, enfim, muitas pressões. Como que elas podem ir lidando com isso? E quero ir um pouquinho mais além. Aí eu vou usar alguns exemplos, né? A Nefrostar, que é a clínica que é a idealizadora desse podcast, ela tem um trabalho integrado, né? Um trabalho integrado com os nefros, com os endócrinos, com a psicologia, enfim, com a nutrição, um trabalho muito integrado, fisioterapia, enfim, muitas coisas. Então, eles já oferecem para o paciente a questão da atividade física, o cuidado com a saúde mental, enfim. Só que como que funciona isso, por exemplo, na rede pública ou em clínicas mais convencionais que não tem todo esse aparato? Como que tem entrado a psiquiatria na linha de tratamento da vida do paciente renal crônico? Sim. Na verdade, a psiquiatria acaba entrando no momento que eu acho que já é um pouco atrasado, né? Já entra quando a gente já está diante de um adoecimento importante, né? Porque no sistema público a gente tem conta, por exemplo, com os CAPs, né? Centro de Atenção Psicossocial. Mas, às vezes, estruturalmente mesmo, faltam alguns recursos e de maneira que quando chega lá, já chega precisando de uma intervenção um pouco mais medicamentosa, mas isso não impede que a gente volte para a questão do estilo de vida. Inclusive, é ele que determina o sucesso de um possível tratamento, né? Então, quando não se tem acesso, né, o privilégio de ter acesso a uma rede importante como essa, um dos recursos possíveis é o Centro de Atenção Psicossocial, e às vezes nas cidades nós temos alguns centros comunitários com atividade física, grupos de terapia, né? Tudo isso são algumas estratégias que eu acho que se a gente for procurando, mais uma vez, né? Exige tempo e exige energia, né? Então é um movimento que a gente precisa fazer até para buscar isso, né? Para buscar essas ferramentas. Mas dá sim para a gente buscar algumas ferramentas que ajudam muito, né, na qualidade de vida. E sobre a questão das pressões que esses pacientes vivem? Como que é possível ir lidando? A gente encara como um evento estressor, né? Então, assim, e eventos estressores recorrentes, né? Porque imaginem só, né? Quando qualquer um de nós, então, tá diante de algo muito importante, com uma grande expectativa, a gente já fica com aquele pico, assim, de ansiedade, e isso que a gente considera de evento estressor, né? E quando ele se torna rotineiro, um dia atrás do outro, diariamente, por exemplo, com todas as questões do tratamento, com a questão da fila do transplante, isso vai se somando, né? E hoje a gente sabe que o estresse, ele é mesmo um fator que é adoecedor porque ele desregula vários hormônios, o eixo hipófise adrenal. Então, assim, é uma bagunça, né? Enfim, e aí a intervenção mesmo com relação aos eventos estressores são técnicas de relaxamento, né? E hoje em dia a gente tem algumas ferramentas tão legais, aplicativos de celular, no próprio YouTube, às vezes a gente acha, a gente acha bastante, assim, né, canais, mesmo se for com yoga, ou desprendido do yoga, que tem o mindfulness que a gente fala, né, que é a técnica de meditação, que tem infinitas evidências científicas no tratamento de estresse, ansiedade, depressão, enfim, eu acho que e para esse caminho, assim, no buscar técnicas de relaxamento, é uma maneira bastante efetiva, né, de lidar com esse estresse mesmo, com essa pressão diária. Então, é reconhecer que de fato é um estresse e a partir daí buscar maneiras de relaxamento. Sim, exatamente. A gente você comentou das relações, e esse é um ponto muito interessante na vida do paciente renal crônico. Por quê? Porque aí vai de lugares de tratamento, e aqui eu vou mencionar como a maioria funciona, tá? Existem lugares como a Nefro que oferecem a hemodiafiltração de maneira individual, privativa, mas muitos lugares oferecem a hemodiálise de maneira coletiva, né? Numa sala com várias pessoas fazendo a diálise. Na Nefro acho que também tem a opção de fazer numa sala com mais pessoas, mas enfim. A maioria dos lugares é com uma sala
coletiva. Pessoas. Uhum. E eu vi um relato muito interessante na internet, achei legal de trazer aqui pra gente discutir um pouco sobre ele. Que foi num vídeo de um senhor que fazia a hemodiálise. Eu não sei em qual parte do país foi, também não sei aonde foi, mas isso não vai fazer diferença aqui pra gente agora. E ele teve um pico de estresse muito alto, ele ficou um pouco agressivo, ele arrancou a máquina da veia, assim, quebrou ela, ficou muito irritado, tava nitidamente muito nervoso, né? Os enfermeiros, os médicos ficaram até meio sem saber o que fazer, se afastaram, deixaram ele extravasar lá tudo que ele estava sentindo e depois conseguiram intervir de alguma maneira. Entre muitos comentários que fizeram nesse vídeo, eu vou comentar o que eu achei mais pertinente, que foi o de uma moça que comentou que o pai dela faz a hemodiálise e que ela entendia o sentimento desse moço porque era muito difícil você tá ali numa sala com outras pessoas fazendo a diálise e no dia seguinte você não ter mais todas aquelas pessoas fazendo a diálise por vários motivos. Porque o seu colega desistiu de fazer a diálise e a gente sabe aqui que para quem faz a hemodiálise, para quem tem a doença renal crônica, é basicamente você desistir da sua vida, né? Por pessoas que, de fato, o tratamento não estava mais sendo efetivo e acabaram falecendo. Então, ela falou, eu entendo o sentimento desse cara, desse moço. E aí a gente fala sobre cultivar boas relações. Como é que a gente pode manter as relações melhores num ambiente como esse? Né? Porque não necessariamente é um ambiente difícil, um ambiente pesado, mas ele com certeza não é um ambiente fácil e não é um ambiente que deixa de afetar o paciente. Sim. Entendeu? Então, como é que a gente pode lidar nesse ambiente? Sim, quando você foi falando, né, me veio na cabeça algumas coisas, né? Então, primeiro, porque a pessoa, né, são 3 sessões por semana, pelo menos, enfim, né? Então, e é um tempo, né, importante ali do dia em que a pessoa fica isolada de familiar, fica isolada, enfim, do trabalho, de atividades que são atividades que promovem vínculo com outras pessoas, né? Que promovem contato interpessoal. E aí, ele acaba ficando, o contato dele acaba centrando, né, enfim, ali na clínica, né, no serviço de hemodiálise. E quando há essas quebras, a gente encara mesmo como momentos de trauma, né, momentos de luto. Então, a gente está lidando com 2 coisas, o isolamento social, né, e um desenvolvimento de relações que muitas vezes são quebradas. Então, é muita coisa, né? Então, pensando assim, você me falou, acho que era algo que eu ainda não tinha pensado. O que a gente poderia fazer para facilitar, talvez, o desenvolvimento de relações? Eu acho que, assim, eu acho que a melhor coisa é conversa mesmo, sabe? Grupo de terapia, trazer isso pra roda nesse momento, assim, talvez, que isso exige recurso, né? Mas um facilitador, alguém que saiba o que esteja fazendo e que num ambiente como esse, com várias pessoas, perguntar mesmo, e aí, como você se sente? E como que, né? Como que você se sente com relação a isso, com relação à solidão, né? E tratando por aí, sabe? Sim. Aí outra coisa que me vem na cabeça num mundo ideal, bem ideal mesmo, como é que você considera que a psiquiatria ela poderia ajudar? Não, o que você falou, quando o paciente ele tá já necessitando de um psiquiatra, já é algo meio tardio, né? Como é que a gente consegue trabalhar na prevenção? Além do próprio paciente fazer lá o exercício dele de manter o estilo de vida saudável, dentro de uma clínica de hemodiálise, aonde que o profissional da psiquiatria conseguiria colaborar para tornar o ambiente cada vez melhor para o paciente? Né? Eu penso que na escuta,
né? Então, essa avaliação, assim, não precisa ser preencher um questionário toda a sessão, mas sim fazer uma escuta ativa, assim, né, do paciente ali, para ir avaliando se há alterações mesmo, se há sinais de adoecimento, porque se a gente consegue pegar um sinal precocemente, né, a intervenção é muito mais fácil, né? E tanto da parte do psiquiatra, mas no Brasil a realidade é mais na parte da psicologia, né? Eu acho que grupos terapêuticos, rodas de conversa, assim, tem muitas evidências mesmo, né? Boas evidências científicas acerca disso, assim, né? Da palavra, né? O poder da palavra e de uma escuta cuidadosa, respeitosa, né? E são coisas que demanda tempo, né? Mas que são simples, se você for falar, né? Não precisa, assim, investir grandes recursos, comprar material, nada disso. É só ter um recurso humano, né? Ter alguém ali disposto, que sabe o que está fazendo e trilhando, assim, né? Sentindo o que está acontecendo. É como dar uma checada, né? Isso. Você consegue ir até uma, por exemplo, uma sala de tratamento e conversar um pouquinho ali com cada pessoa e ter um feedback E de sentindo. quem precisa de uma intervenção e quem não, como é que... Psicoeducação também, né? Então, porque às vezes, assim, né, a gente ainda tem muito desconhecimento, né? Muito preconceito com relação à saúde mental. Então, nessas conversas, falar um pouco, né, sobre sinais de adoecimento, como buscar ajuda, isso promove, né? Promove, então faz com que a pessoa tenha um acesso mais rápido e também com que e dificulta esse atraso no acesso, né? Entendeu? Entendi. Bom, você mencionou também estilos de vida inalcançáveis, né? E acho que esse é um ponto que vale muito a pena a gente entrar. Porque hoje a gente repara muito na internet, né? Aquela pessoa que fez um daily vlog e ela fez 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas. Ela acordou às 5 da manhã, ela correu, ela fez um ótimo café, ela foi pra faculdade, tirou 10 em tudo, ela trabalha com criação de conteúdo, ganha muito dinheiro, tem uma vida social legal, porque ela consegue sair à noite com os amigos e tal, tem tempo pra, sei lá, ter um relacionamento afetivo, é um ótimo filho, filha, pai, mãe, enfim. Sim. E atende aos estereótipos de beleza. Atende aos estereótipos de beleza, vai à terapia 2 vezes, 3 vezes por semana, a academia nunca falha, corre de manhã, vai na academia à noite. Exatamente. Assim. Como é que a gente consegue combater isso, né? essa cobrança que a gente fica? Isso. Eu não faço isso, mas eu vejo, eu falo, nossa, hoje eu acordei às 8, mas se eu tivesse acordado às 5, eu já teria ido correr, teria limpado minha casa, sabe? Sim. Mas eu não fiz isso. E é uma coisa assim, né, que é uma busca pela produtividade, né, porque isso acaba assim, nossa, mas você precisa fazer o milagre da manhã, né, que é acordar às 5 horas da manhã. É pela produtividade, mas também pela qualidade de vida, e a qualidade de vida não é bem-estar e saúde, é uma coisa instagramável mesmo, né? O que é bonito, né? O que faz a gente falar, nossa, mas eu não tenho isso, né? E isso é um horror, na verdade, né? Isso é muito adoecedor, porque se você não tiver maturidade e não tiver assim, bem, não é todo dia que a gente tá bem, né? Pra não ser contaminado por isso, você começa a se comparar. E difícil, e assim, né? As pessoas compartilham o que elas querem compartilhar, que não é real, o que elas compartilham. Começa daí, né? Então, e aí você começa a compartilhar a sua vida real com uma vida de sonho, né? Com uma vida que não existe. E isso é muito estressante, porque é uma frustração constante, né? E isso enfim, né? Eu tô numa outra faixa etária, eu sou mãe, por exemplo. Você imagina as mães da internet
eu abro lá e falo, meu Deus, né? Sim, eu crio os meus filhos com o maior respeito, mas é uma criação ideal. Elas acordam às 5, elas meditam, faz atividade física, faz o lanche, prepara comida orgânica, leva na escola, busca na escola, dorme cedo, nananá. E aí você fala, nossa, mas eu tô sendo menos mãe, né? Por exemplo. Enfim, então acho que a gente tem que se blindar disso e trazer sempre assim a consciência de que isso não é verdade, de que não é real, né? Que eles estão vendendo isso pra gente. Isso é dinheiro, na verdade, né? Assim, é uma propaganda, né? Sim. É. E acho que aí pode me corrigir se eu estiver errada, mas acho que vale também a gente ir se conhecendo, né? Porque às vezes acordar às 5 da manhã pode funcionar muito bem pra você, mas às vezes não vai funcionar nada bem pra você. Então é ir se conhecendo e parar de se culpar, né? Eu tenho limitações X e Y e eu vou respeitar elas. Aí no caso de uma pessoa que tem a doença renal crônica, ela faz uma hemodiálise. A hemodiálise, ela deixa a pessoa com muita, vamos chamar de ressaca, sabe? Bem debilitada, cansada e tal. Por que que no dia seguinte você vai levantar às 5 da manhã e ser super produtivo se tudo que o seu corpo tá te pedindo é um momento de descanso? Sim. Então, acho que isso ajuda também, né? Eu, por exemplo, vou me expor aqui. Nos dias que a gente vem gravar, eu acordo muito cedo. Porque eu viajo, né? Sou lá do interior, de Ribeirão Preto. E a gente grava em São Paulo, é longe. A gente acorda cedo, vem, grava, tal. Mas eu não faço isso todos os dias. Não faço isso todos os dias. Não é todo dia que eu acordo de madrugada, viajo e volto de noite pra casa. Eu acho que eu nem teria condições físicas de fazer isso. Mas é isso que o pessoal adora ver de daily vlog nas minhas redes sociais. Que eu chamo de rotina caótica. Me acompanho numa rotina caótica. Mas ela não acontece todo dia. Mas é o que... E aí, você vê algo, hein? É o que pra gente é meio inalcançável, né? Assim, e a gente gosta disso, mas veja também, né? Não vamos crucificar. Eu acho que primeiro você tem que ser exatamente o que você falou, se conhecer, né? Então, saber dos seus limites, ser gentil com você e com seus limites, mas também as situações, por exemplo, nunca acordei cedo e vi uma influencer acordando cedo e eu quero tentar. Há coisas que podem ser positivas e você pega para você algumas coisas, né? Mas isso para tentar melhorar ali alguma coisa que você acha que precisa melhorar e não para ser o espelho da sua vida, né? Exatamente. A gente tem que pegar o que vale pra gente, né? E se conhecendo, você estava mencionando das mães, eu lembrei da minha. Porque às vezes a gente olha esses vídeos assim e acha o máximo as mães que fazem o próprio pão, a própria massa do macarrão e o bebê no colo e a professora de yoga no tablet ali. E aí eu lembro da minha mãe. Minha mãe é a pessoa mais prática do mundo. Mais prática do mundo. E é fora da curva, né? Porque eu sou de uma cidade pequena e geralmente lá as mães são mais calmas, mais tranquilas, são mais manuais, sabe? Elas fazem muito trabalho manual. Fazer um bolo, vou fazer um pão, vou costurar um botão. Minha mãe nunca fez nada disso. Sempre gostou de trabalhar fora. E tudo que a minha mãe sempre pôde cortar o caminho, otimizar, ela sempre otimizou. Ela sabe fazer um pão, um bolo, mas se ela pode comprar um tão gostoso quanto o que ela vai fazer, por que ela vai desprender do tempo de descanso dela pra passar 2 horas na cozinha? Sim, exatamente. E é uma cobrança que eu sou mais a sua mãe também. Se eu puder, no que eu puder, eu compro mesmo. Poderia aprender a fazer, poderia, mas eu compro. E tenho outro tempo de qualidade com os meus filhos, né? Enfim, e comigo mesmo, porque fazendo um parêntese, né? Uma mãe feliz e saudável tem filhos felizes e saudáveis, né? Sim. Não, nada contra quem faz. Não, nada contra quem faz, mas a questão é saber escolher. Porque eu sei que a minha mãe, ela é assim. Ela não vai ver o vídeo de alguém e falar, nossa, como eu queria ser essa mãe que faz e tal. Ela vai falar, legal. Legal. Mas eu
vou comprar. Eu vou lá, vou comprar. E o tempo que eu vou ter de qualidade vai ser sentar e comer com os meus filhos. Sim. E depois sair pra dar uma volta. Sim. Isso funcionou super bem. Exatamente. Então é sobre a gente saber quem a gente pra é, gente, né? Exatamente. E que não necessariamente funciona pro outro, né? Mas tá difícil esse limite, né? Tá muito difícil da gente nos contaminar com isso. É assim, antes eram umas novelas, né? Agora tá na palma das nossas mãos, né? Sim. Doutora, a minha outra pergunta é que você falou que às vezes a gente precisa... a gente não, né? Os psiquiatras precisam entrar com alguma intervenção medicamentosa, por exemplo. Há restrições, por exemplo, em relação a pessoas que têm doenças renais? Não só doenças renais, vamos falar assim, doenças crônicas no geral, né? Essa pessoa ela tem um quadro de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico muito forte. O ideal é entrar com uma intervenção medicamentosa, mas o tratamento dela é XYZ e aí começa a ficar mais difícil e o profissional começa a ficar com menos opções. Isso acontece? Quais são os cuidados que são necessários serem tomados? A gente tem que tomar cuidado para não utilizar as substâncias que são nefrotóxicas, né? Que então causam lesão renal ou causam lesão no fígado, enfim. Então, assim, a gente tem que estar sempre controlando isso no geral. Para pessoas que já têm uma doença crônica, a gente precisa trabalhar mais de perto com isso, assim. Então, sempre avaliando interação medicamentosa, né? Então, se ele já toma algumas medicações, a gente precisa checar se não tem interação. O metabolismo das medicações também é totalmente diferente, né? Grande parte das nossas medicações são metabolizadas no rim. Enfim, aí um paciente dialítico, por exemplo, a concentração da medicação é diferente, então a ação é diferente. Às vezes a gente precisa ajustar ou para mais ou para menos a dose da medicação, a depender do caso. Então, sim, tem muitos cuidados que a gente precisa ter quando a gente lança mão da medicação. Mas é possível entrar com uma intervenção medicamentosa caso seja necessário. De uma maneira cuidadosa. Sim, é possível. A gente estuda bastante isso, inclusive, assim, nos hospitais gerais, né? Porque tem bastante essa interface, né? Com outras especialidades. E uma delas é com a nefrologia, enfim. Tem sim. E quais as queixas mais comuns que você tem se deparado, assim, no seu dia a dia e que você percebe que a gente precisa começar a olhar com mais atenção? Ansiedade, né? Ansiedade é muito, assim, né? Então, a gente, quando tava lá na pandemia, né? A gente falava, vai chegar a onda a quarta onda, nem sei que onda é, mas seria essa, né? Sei lá qual onda, e essa onda vai ser da doença mental, né? E realmente, assim, então hoje a gente enfrenta, assim, uma taxa de ansiedade muito alta. A maior parte, né, dos casos, esgotamento, né? Então, tanto depressão, quanto esgotamento no trabalho, burnout, porque a gente trouxe trabalho para casa, né? E aí ficou mais difícil de colocar os limites, né? Já era difícil, né? Já era adoecedor, mas eu vejo que com esse novo padrão, mesmo o padrão híbrido de trabalho, os limites acabam ficando muito tênues, muito frouxos, né? Enfim, isso tem causado bastante mesmo adoecimento, e transtorno alimentar também tem sido bastante prevalente, assim, né? E eu acho que tá muito relacionado com a história que a gente tinha falado, né? Das redes sociais, porque além de uma vida ideal, são pessoas que têm uma alimentação ideal, que na maioria das vezes é bem restritiva, e que atendem a um padrão de beleza, né? Ideal. Né? Então, e aí tudo junto, assim, e as coisas podem ir se somando, entendeu? Doutora, tem 2 pontos. Assim, a ansiedade,
tem muitas pessoas falam aí, me corrija se eu estiver errada, Uhum. que é a doença do século, né? Uhum. Que muitas pessoas apresentam muitos sintomas de ansiedade Sim. e que esses sintomas às vezes acabam mascarando até outras doenças, né? Isso mesmo. Então é um assunto super complexo que talvez a gente precisaria de um episódio 2, 3 só pra ele. Mas além da ansiedade, um médico que veio aqui uma vez, um nefrologista, ele expôs pra gente uma dificuldade das pessoas que têm a doença renal, que é a seguinte: existem muitos pacientes que têm uma idade de estar em ascensão no trabalho. Então, aquela idade dos 30 a 35 anos. E aí é quando mais ou menos eles descobrem a doença e eles têm que começar o tratamento. E geralmente há um problema de aceitação, de adequação de rotina, porque eles vêm realmente daí, né? Dessa fase. Porque aí eu já trago, por exemplo, pra minha realidade, né? A minha geração, a minha leva, é uma leva que foca muito no trabalho. Mas aí, se a gente for pensar num contexto social, não é porque a gente foca no trabalho pelo trabalho, mas é porque a sociedade, ela tá muito diferente e as cobranças, elas são as mesmas. Eu conversei isso numa carona uma vez com um senhor, que ele olhou pra mim e falou: quantos anos você tem? Eu falei, na época eu tinha 22. Eu falei, eu tenho 22. Ele, nossa, Fia, eu tenho uma dó da sua geração. Aí eu tava assim, né? O que eu fiz? O que aconteceu? Ele falou, não, na sua idade eu já tinha 2 carros e uma casa. Aí eu fiquei, pronto, apareceu meu pai e minha mãe aqui me cobrando ter uma casa própria, um carro, enfim. Aí ele falou, não é isso não, é que eu conseguia comprar isso naquela época. Sim. Eu tenho e eu comprei porque naquela época era possível. Sim. Eu tinha 22 anos, um salário muito abaixo do que eu tenho hoje e eu conseguia adquirir esses bens. Mas se fosse hoje, eu não conseguiria. E eu entendo que vocês não conseguem. Mas eu vejo entre os meus colegas que há essa exigência dos pais, da rotina da vida. Tipo, nossa, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar uma casa. Porque com 22, minha mãe estava casada, tinha 5 filhos, uma casa, um carro, enfim. E há essa pressão. E a gente tá cada vez mais trabalhando mais, se esforçando mais para conseguir algo ou ter um ideal de vida que não cabe mais na nossa realidade. Sim, exatamente. E aí a gente chega nesse momento que existe essa maioria de pacientes que descobrem a doença renal crônica, que é aos 30 ali, que eles começam a realizar esses... a adquirir esses bens materiais que a gente fica sonhando desde muito cedo. E tem um entrave, né? Ele se frustra. Então, o burnout foi uma das coisas que você mencionou que eu sinto, que eu acredito que possa ser uma questão muito iminente, assim, na vida dos pacientes renais crônicos, mais ou menos nessa idade. Sim. E o que fazer com eles? O que fazer com toda essa frustração? O que fazer com todos esses... Talvez até esses sonhos, né? Tipo, esse planejamento que a gente fez, que a gente vai ter que refazer. É uma questão que é psicoterápica, assim, né? Porque eu entendo, né, a frustração quando a gente tá diante de um sonho. Quando a gente tem que mudar a rota ali, já tá tão pertinho de alcançar o sonho e tem que mudar a rota, né? Mas a gente precisa levar isso pra terapia. Né? Porque na terapia a gente consegue entender. Eu não tô falando assim que é fácil, não é fácil. Inclusive a frustração é muito justificável. E aí a ansiedade, ela vem justamente, ela pode vir, na verdade, né? Justamente de uma tentativa de lutar contra isso, assim, né? Então, a ansiedade, ela fica muito no e se, né? Então, eu tenho essa realidade, mas e se, a gente fica muito vivendo, né, nessa tentativa de controlar aí, né, o imprevisível. Mas na terapia a gente consegue ressignificar. Então diante disso, né, meus sonhos eram aquele, enfim, meus planos eram aquele, mas não acabou. Vou ter que traçar novos planos, né?
a frustração tá aqui, eu vou acolher minha frustração, enfim, ela é justificável, e vou seguir a partir daqui de uma outra maneira. É um processo, né, Marjorie, que quando eu falo assim, parece que é super tranquilo. Não é, doloroso, né, bem doloroso. Começo de terapia para todo mundo, inclusive para mim, não é bom. E quando a gente está diante disso, assim, de uma situação desafiadora, pode ser mais desconfortável ainda, mas eu acho que é o caminho mais efetivo, assim, que vai com maior sucesso, tá? E o segundo ponto que eu ia trazer, que eu vejo também que afeta bastante as pessoas que têm a doença renal crônica, é a questão dos transtornos alimentares, né? Porque a gente sabe que comida não é só um combustível do corpo, né? Tem uma questão emocional, tem uma questão afetiva, enfim. E aí chega essa doença e ela traz muitas restrições com ela. Não só na rotina, mas também na alimentação. E aí, assim, o nosso último ponto de hoje, ou meios de lidar com isso e conseguir ir passando na medida do possível, com menos turbulência por esse momento. Sim, é difícil, né? Você falou uma coisa, a comida realmente, ela é afeto, ela é emoção, ela é comunhão, né? Culturalmente, né? Então é um momento de comunhão, onde a gente senta à mesa para resolver as coisas, para comemorar as coisas, para lamentar as coisas, enfim. Então, assim, tem a questão do comer emocional, que todo mundo em alguma medida tem um pouquinho, né? Então, eu tô feliz, eu vou comer, eu tô triste, eu vou comer, né? E aí, qual que é a questão quando a gente cai numa situação dessa de uma restrição muito necessária, né? Porque, assim, né? Na população geral, a gente entende que restrição dificilmente tem boas consequências. Na verdade, um transtorno alimentar sempre começa numa restrição, numa dieta restritiva, né? Porque o nosso corpo, ele encara, né, a restrição como um período de privação, assim, e aí ele tenta compensar isso. Mas, diante de uma situação em que a restrição é necessária, aí o alerta acende 2 alertas, assim, um alerta ainda maior sobre a necessidade, novamente no mundo ideal, de um acompanhamento com um nutricionista, enfim, de uma equipe que saiba o que está fazendo, que saiba identificar um padrão, a gente fala, né, de um padrão transtornado, assim, um padrão que não está adequado, mesmo dentro de uma dieta restritiva, por exemplo. Compensar, tipo, fugir da dieta para compensar o mal-estar, ou fugir da dieta para tentar se punir, ou se punir porque fugiu da dieta, sentir culpa quando se alimenta. Esses são sinais de alerta, né, que a gente tem que sempre ficar, que nós precisamos ficar bem atentos, assim, porque podem ser os primeiros sinais, né, de um transtorno, de um adoecimento aí que necessita de intervenção. Maravilha, doutora. Quero te agradecer por estar aqui comigo. Infelizmente, é o nosso momento de encerrar, porque eu poderia passar horas aqui conversando com você. Mas a gente vai encerrar por aqui. Sim. E depois a gente vem trazendo outros episódios para a gente entrar mais a fundo em cada um desses assuntos que a gente conseguiu introduzir para as pessoas pensarem sobre manter uma vida, um estilo de vida mais saudável e adequado. Sim. Vou abrir um espaço para você caso você queira deixar um recado. Aí você pode olhar ali naquela câmera. Tá bom. Um recado, assim, gente, eu acho que são algumas palavras, assim, né? Primeiro, equilíbrio, né? Nas nossas escolhas, nas nossas ações, gentileza com o outro e com a gente, né? Principalmente com as nossas limitações. E bom senso, né? Tanto para o que a gente recebe, como para o que a gente entrega para o outro, enfim, e para a gente mesmo. Acho que isso. Perfeito, doutora. Certo. Obrigada. E eu quero agradecer você aí também do outro lado, que nos ouviu, nos viu até aqui. Eu espero que, assim como eu, vocês também tenham tirado esse tempo de escuta para se acolherem, porque foi isso que eu fiz ao longo desse episódio, eu fui me acolhendo. Eu espero que isso tenha acontecido com vocês aí do outro lado também, e eu espero vocês no próximo. Tchau, tchau!